Marco, você abordou um pouco sobre a história da MG Náutica, mas conta pra gente um pouquinho quem é o Marco, qual que é a sua história? Não, acho que você está querendo fazer eu chorar aqui, que aí é uma história, a minha história ela é muito bonita, assim, no contexto geral. O Marco, vamos falar sobre o Marco. O Marco é uma criança que nasceu numa família simples, né? Meu pai era garrafeiro, minha mãe nunca trabalhou. Nós somos lá 3 irmãos, né? É eu, o Vitor e o Igor. Uma diferença de 2 anos um do outro. E meu pai sempre foi garrafeiro. Meu pai sempre foi... O que é garrafeiro? Meu pai catava garrafa na rua, vendia. E eu, com 10 anos de idade, um dia eu cheguei na minha mãe e falei assim, mãe, hoje eu quero ajudar meu pai. Eles não queriam deixar, porque é uma criança de 10 anos de idade. Então, minha trajetória com o trabalho começou aos 10 anos. Eu sempre fui exemplo de criança, uma criança que trabalhava. Muita gente não gosta de trabalhar. Aí os vizinhos saíam na rua lá, nossa, que menino bonitinho, trabalhando, ajudando o pai dele. E percorri esse caminho durante 10 anos com meu pai. Meu pai fechou a empresa dele, teve alguns processos de depressão durante um longo tempo. Eu fui obrigado a tomar conta do lar com 15 anos, acho que 16 anos, até meus 21, 22. Fiz isso com excelência, com amor, cuidei da minha família do jeito que deu. E o Marco é um cara extremamente corajoso, persistente, acho que muito iluminado. Não sei se eu vou conseguir falar isso, não. Eu acredito que eu... Sou um cara muito iluminado por Deus, por ter chegado até onde que eu cheguei, sem trapaças, sem atrasar o lado de ninguém, com sabedoria, com força. Eu já cheguei em casa, já cheguei na empresa 5 horas da manhã, saí de lá 5 horas da manhã do outro dia, trabalhei 24 horas. O Marco é um exemplo de filho. Isso aqui eu não estou contando papo, não, gente. É o que a minha mãe fala para mim, meu pai fala para mim, meus amigos me falam. Eu sou um cara muito abençoado. Eu tenho muitos amigos, pessoas que me elogiam com constância pelo trabalho que eu mostrei que é possível. Ser vindo de uma família simples, sem estudo, eu tenho ensino médio, não formei. Eu sei ganhar o dinheiro na rua. E quando eu falo em ganhar dinheiro, não é amor no dinheiro. Ganhar o dinheiro para prosperar na vida do próximo, dos meus colaboradores, da minha família. Eu tenho uma essência muito boa de ser humano. Acho que isso é um diferencial muito grande da minha vida. E o Marco veio com esse crescimento. Tem uma coisa que me marca muito, que na família da gente, como a nossa família é praticamente inteirinha de professores, eles ficavam questionando, não, Marcos, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que estudar. Não que estudar seja ruim, mas eu não estudei devido às circunstâncias da vida, trabalhava de manhã e de tarde, estudava à noite. Então, consegui fazer só ensino médio, mas eu me fortaleci. Os grandes homens, eles são forjados no caos. E eu fui forjado no caos. Eu já catei lixo com meu pai na rua, já viajei a trabalho, e sempre fui trabalhador, cheio de marca na mão, cortado. Nunca me envergonhei disso, andava sujo, mas eu tinha certeza que eu ia conseguir. Quando eu falo conseguir, não é ter um carro hoje igual eu tenho, um carro que eu comprei recentemente, que depois nós vamos falar que é uma história legal também. Quando eu falo conseguir, é trabalhar para prosperar na vida das pessoas, que isso é o mais importante. O dinheiro e o poder, ele é muito bom, mas ele também é ruim se você não conseguir administrar ele. Então, a gente vem nessa luta diária para prosperar na vida de quem, dos próximos, para quem precisa, porque isso é uma coisa que eu acho que fomenta muito o meu negócio. E eu sou evangélico e eu acho que Deus olha lá de cima e fala, esse menino é iluminado. Já passei dificuldade demais, já sofri acidente de moto que atrapalhou minha vida inteirinha, já prenderam o carro meu, e eu fui vendo essas situações, eu falei, cara, eu vou mudar a minha história. E através de quê? Do trabalho. Nada vence o trabalho duro. Isso é uma frase que eu carrego comigo. Nada vence o trabalho duro. Trabalhou duro,
tem sabedoria, você vai chegar. Tem muita gente que vai ter sucesso, outras não. Isso é o fluxo da vida, é normal. Cada um no seu projeto de vida, no que Deus tem para ele, no que ele acha que é razoável para viver. Eu escolhi ter uma vida com excelência. Eu cuido bem da minha família, dos meus colaboradores, mas para isso a gente paga um preço árduo. Noite sem dormir. Quem é empresário sabe o que eu estou falando. Tem uma frase de muito efeito que eu carrego essa frase, tem até aqui no meu pingente, ó. Pediu a chuva, aguenta a lama. Não é só pedir empresa, trabalhar, não. Vai vir dificuldade. Eu montei a MG Náutica na pandemia. Todo mundo, você é doido, você é doido, você é doido, você é doido. Foi a época que eu mais vendi barco. Os funcionários tudo pegou Covid, eu peguei Covid, não podia transparecer que eu estava com Covid, eles até brincavam comigo, por que você está de máscara? Eu falei, não, só para não... Só que eu já estava com Covid e não podia falar. E eles lá do meu lado, assim, os caras me honram até hoje, tem 30 pessoas lá dentro, o índice de saída é mínimo, um funcionário saiu, que é o Leonardo, inclusive, está lá de volta comigo, foi aventurar no mercado aí, foi um dos primeiros funcionários que eu tive também e voltou, porque lá nós trabalhamos gestão de pessoa. O Marco é isso, o Marco é um cara forte, persistente, corajoso, que divide opiniões. Eu sou amado por muitos e odiado por muito mais gente ainda, mas eu gosto disso. Eu gosto que as pessoas falam de mim, me criticam, acham que esse cara vai quebrar, a conta não fecha. Isso tem muito no meu mercado. É a galera que não acredita que é capaz de vencer fazendo embarcação, porque nesse ramo a galera foi doutrinada a falar que barco não dá dinheiro, barco não é difícil, é apertado. E eu cheguei com um cenário diferente. Cheguei em 5 anos, construí uma empresa gigantesca que só está crescendo, mas eu bato sempre na tecla, através do trabalho duro, respeitando as pessoas, sem achar que é melhor que ninguém. E, através dessa casca aqui, que a galera acha que eu sou metido, enjoado, fica o recadinho para vocês aí. Aqui tem um cara do coração enorme, um cara que é família, é presente na vida de muita gente. Eu ajudo muitas pessoas, e não é para me engrandecer ou contar papo. Quem me conhece de verdade, está vendo isso aqui, sabe do que eu estou falando. E eu quero fazer um agradecimento aqui também para um cara muito importante na minha vida, porque quando a gente quer construir algo, a gente tem que ter alguém para tirar uma dúvida, perguntar. E eu tenho essa pessoa que é um cara que é um exemplo de empresário para mim, que é o Felipe. Ele chama Ayer Felipe, mas a gente chama ele só de Felipe. Eu lembro que eu saí procurando um sócio, porque eu não tinha dinheiro para montar a empresa. Eu cheguei nele e falei, Felipe, você não quer ser meu sócio, não? Ele me fez 3 perguntas. Ele não me ajudou financeiramente, não me ajudou manualmente, braçalmente, com o trabalho. Ele me fez 3 perguntas e me falou uma frase, que eu guardo isso aqui dentro do coração, que é, Fih, você tem dinheiro? Eu falei, não. Você tem recurso? Eu falei, tem. Eu não sabia nem o que era recurso. Eu falei, o que é recurso? Se você tem algum crédito no banco e tal, eu falei, tem um recurso sim. E se você confia no seu trabalho, sabe o que você faz? Eu falei, confio. Ele falou, então vai que você não precisa de sócio, não. E comecei. Estou dando um resumão, porque minha história é bem complexa. E antes de abrir empresa, eu rodei no Uber também, que eu comecei uma casa, empolguei. Eu tinha vontade de ter uma piscina na casa também. Falei, vou ter uma piscina. Fiz a piscina primeiro que a casa. E o povo criticando, esse cara é doido, rapaz. E o dinheiro acabou, ia numa peleja, minha esposa Daiane ficou grávida, e ela teve que sair do emprego, eu morando de favor na casa da minha avó, e gente conversa daqui, dali. E no final, eu consegui mostrar para as pessoas que, independente do caminho que eu tomei, o que eu falei aconteceu. Porque eu vou até o final. Quando eu fui começar a MG Náutica, inclusive foi o Felipe que me mostrou, a sua empresa vai ser aqui. Tinha 3 galpão. No dia que eu cheguei, eu falei, vou emendar isso aqui. Inclusive, esses dias nos meus stories eu postei. Falei, 4 anos atrás eu falei que eu ia emendar isso aqui. Tá aí. Quem não acreditou, pode olhar. E quem acreditou,
Obrigado aí pela confiança. Então, eu sou um cara, assim, amoroso, humano, que é uma coisa que eu acho que todo ser humano tinha que ser. Amo o dinheiro, mas porque ele pode proporcionar. Não para ficar guardado numa conta, para não ajudar ninguém, porque hoje a gente está aqui de passagem. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar. Realizei sonhos que eu jamais achei que eu poderia ter. Eu lembro que na minha infância eu tinha 2 sonhos, que era ter uma casa com piscina, isso Deus preparou para mim, e ter uma empresa. Mas eu jamais imaginaria que ia vir outras coisas muito maiores. Exemplos que eu vou dar aqui, para muitos vai ser em vão que eu vou falar, mas assim, pela minha essência, pelo que eu cresci na minha juventude, eu nunca almejei ter isso. Hoje, eu comprei um carro há 2 meses atrás, uma Porsche. É uma Porsche 911, eu gosto muito de carro, avaliado em R$1 milhão. Eu tenho 36 anos. Tem moto, tem lanche, tem rancho, isso através de trabalho. Isso aqui não é querer mostrar o que eu tenho, é falar que aquele menino que estudou no bairro, saiu da periferia, que trabalhou com o pai dele, conseguiu isso através do trabalho. Então, você que está aí, se eu pudesse te dar um recado de empresário, de ser humano, tenha humildade, persistência, fé, trabalho, se profissionalize, busque conhecimento. Tem alguma referência comercial ou de pessoa? Isso eu tenho muito na minha vida. Eu tenho pessoas que eu admiro empresarialmente, tem pessoas que eu admiro como ser humano. Aprendo muito todos os dias com elas e também posso passar para essas pessoas. Inclusive, eu estava até mencionando aqui nos bastidores aqui, que esses dias eu postei uma foto de uma caminhonete que eu comprei. Eu gosto de mostrar isso, não é para engrandecer, vem de dentro da gente. É uma forma de falar que a gente venceu e o próximo pode vencer. E isso é comprovado porque eu recebo inúmeras mensagens e elogios das pessoas que me conhecem a fundo. Um rapaz que estudou na mesma escola que eu, ele não tinha muito contato, a gente se conhecia, se cumprimentava, jogava bola junto. Eu não via há mais de 20 anos. Me mandou uma mensagem, acho que foi no Instagram, tenho certeza que foi no Instagram, escreveu assim: não, cara, eu fico vendo você postar isso, eu acho muito top, porque eu montei minha empresa, eu acho que ele mexe com metalúrgica, serralheria, algo do tipo, e através das suas postagens eu ganhei mais força para mim conseguir chegar onde eu quero, porque eu sei que é capaz, porque a gente saiu do mesmo lugar. Eu até me emocionei na hora, agradeci ele, dei algumas dicas. Como o meu crescimento foi muito rápido, muita gente acha isso ou aquilo, que eu faço isso ou aquilo, principalmente no meu ramo, porque eles não acreditam no que está acontecendo na minha vida. Mas isso resume no que eu venho falando. Não é só trabalhar também. Tem muitos que acham que você só trabalhar é um conjunto. A gente tem que ter o lado humano, tem que ter o lado de homem, tem que ter coragem. Isso aqui é para poucos. E está tudo certo. Uns vão brilhar, outros não. Uns vão ser empresário, outros vão... Tem uma outra frase que eu gosto muito, que é: uns vão servir e outros nasceram para ser servido. E não há problema nenhum nisso. Sendo remunerado, sendo respeitado, é uma troca. Tem uma palavra muito feia que eu nem gosto de usar: patrão e funcionário. Não, eu falo, quando eu estou com... Hoje, meus funcionários, eu tenho... os colaboradores que trabalham comigo, inúmeros. A minha vida pessoal, eles estão comigo em tudo. Tem o Sérgio, que é amigo meu de infância, o Pablo, o Igor, que é meu irmão. Então, assim, a minha galera que me acompanha, eu ando no carro que eu ando, bebe da água que eu bebo, não existe diferença. E o meu sucesso, quando eu falo sucesso, não é relacionado a patrimônio e dinheiro, que eu estou começando agora, tem 5 anos, tem muito que aprender, melhorar, vai acontecer fase ruim, fase boa. Hoje nós estamos numa fase excepcional, mas teve... O ano passado, por exemplo, eu já cheguei, outubro, já chorar assim, no escritório sozinho, porque não tinha demanda e as contas em cima. Então, ser empresário é isso, é para poucos. Eu dei um resumo geral aqui sobre a minha história. Lembrei de um episódio aqui rápido, falando sobre carros,
Há 5 anos atrás eu andava num carro emprestado do Deosmar, que é até fornecedor meu hoje da Carretas Malta, um parceiro que a gente tem na empresa também. O carro era um golzinho vermelho, aí tinha um adesivão grande assim atrás dele, assim, o Belchior. E ele não tinha escapamento, e a bateria estava riada, ele só pegava no tranco. Aí a Daiane eu ia passear com ela, alguma coisa do tipo. A gente anda arrumadinho, gosta de andar arrumadinho, ia ficar com vergonha e tal. Eu lembro do episódio final de ano, a gente indo na BR para Amigo Invisível. Aí eu vindo com o carro assim, parei no par assim, para entrar no bar, tinha que ficar acelerando ele, para ele não desligar, e parou um cara do lado, deu com o óculão, parecendo um besorrão, a Daiane arrumada, aquele trem, os vidros abertos, o cara olhou para nós de lado e começou a rir. Eu, Daiane, nós tá muito arrumado. Tirei o óculos, ela tirou também. Aí, a partir daquele dia, eu falei, não, mas vai dar certo. E vem, num carro emprestado, inclusive ele me mandou umas fotos esses dias, falando, ó, tem até um áudio dele, ó, Marco, para quem não acreditou, é o carro que você tava, ó os trem que você anda hoje. Então, assim, eu sou muito grato a Deus, grato às pessoas que estão ao meu redor, grato à minha esposa que começou comigo do nada, que acreditou em mim. Falei, Daiane, posso sair do serviço que aqui eu seguro. Seguro em casa, o resto é para mim. E hoje o que eu posso fazer para ela, eu faço. Eu tento dar uma vida de princesa para ela aqui. A pessoa acreditou em mim, é uma excelente mãe, excelente esposa, não tenho quem reclamar dela. E o que eu posso fazer para ela na parte emocional, de carinho, e o que o trabalho pode trazer de luxo para ela, de conforto, eu tenho isso comigo, que é open bar para ela. Eu falo para ela, Daiane, é open bar. Eu falo, Daiane, fica em casa, vai curtir a vida, vai passear com as suas amigas, vai viajar, deixa a parte difícil para mim. Se um dia eu não der conta mais, você pode ter certeza que é só o dia que eu estiver debaixo de um caixão. Porque enquanto eu tiver vida e força, você vai ter a vida de princesa. E é uma pessoa também que eu sou grato demais a ela por ter acreditado em mim, está comigo até hoje, são 10 anos. E se eu for contar, que não vai ficar aqui 5, 6 horas falando. Mas esse foi um resumo básico, mas tem muitas outras histórias interessantes que você que acompanha e gosta do Marco, que conhece o Marco. Muita gente fala, não, esse cara é metido demais, não, esse cara é nojento. Nunca conversou comigo. E teve um episódio esses dias, o cara era meio assim comigo e tal, nós foi numa festa em comum, aconteceu de conversar, ele, cara, eu vou te confessar uma coisa. Eu falei, o quê? Ele, eu achava você um cara nojento, enjoado, metido, não tem nada disso. E o que eu quero passar com essa informação? Nem tudo é o que se vê, nem tudo é o que parece ser, a gente tem que conhecer as pessoas por dentro. E esse cara aqui que às vezes passa essa imagem, ele é um cara que tem amor, que chora. Eu já chorei com umas 10, então nem aguentando mais. Então, assim, é um ser humano incrível. Eu me considero um ser humano incrível, porque eu sei da minha essência, e isso é comprovado cada dia com quem está próximo de mim, que me acompanha, que me elogia, e me dá a força de eu seguir esse trajeto. Então, fique de olho aí nos próximos episódios, que vai ter muita novidade. Vamos fazer um trabalho bem específico da minha vida pessoal, da vida da MG Náutica, para vocês conhecer o contexto da empresa, o contexto meu como pessoa, que agrega também no meu negócio, e para estimular pessoas que às vezes acham que não tem capacidade, que é difícil. É difícil, nossa senhora, mas como é difícil. Mas se você persistir, acreditar, a vitória vem. Uns vão chegar muito longe, outros vão chegar mediano, outros não vão chegar, mas o mais importante é tentar. Tem uma frase de efeito também que eu gosto, que é: lugar que tem mais talento escondido é no cemitério. Por quê? A pessoa não tentou, escutou um amigo, não mexe com isso não, vai dar zebra, ou não faz isso. Então, o talento que a gente tem que expor para o mundo. É 50-50, 50 para dar certo, 50 para dar errado. E eu, na minha vida pessoal, eu nunca tive plano B, eu só tenho plano A. Vai dar certo. Vai ter fase ruim, vai ter fase boa. E arregaça as mangas, faz o VAP e vamos para cima. Então, é isso aí. Obrigado. Foi um bate-papo muito interessante.
tô adorando e agora nós vamos ingressar. Vocês vão até enjoar de ver o Marcão aí nas telas aí. Celular, YouTube, botar em tudo, TikTok, vamos para cima. E meus agradecimentos aí. Estou muito feliz de poder desabafar um pouco, contar um pouco. E vou entrar muito ainda em outros detalhes, em outras histórias de superação, de ajuda, de companheirismo, tanto na vida empresarial, na vida pessoal. A essência da vida é essa: transbordar, escutar, aprender e ser um ser humano incrível, porque aqui nós estamos de passagem. Então, a vida é hoje, bora para cima e aquele abraço para geral. Tamo junto!